Comecei separando os ingredientes, um por um, na balança, a farinha, a água, o açúcar, o óleo, o fermento, o ovo. Tem importante quebrar ele numa vasilha fora para ver se ele ainda tá com uma qualidade boa. Depois de separar os ingredientes, eu peguei o bowl da batedeira com a farinha e coloquei o fermento e dei uma misturada. Aí depois eu adiciono os líquidos, o ovo, o óleo, a água morna. É importante ela estar morna e não quente, porque senão corta o efeito do fermento. Finalizei colocando o açúcar assim na lateral. E a pitadinha de sal no meio dos líquidos que eu coloquei na batedeira. Dá uma misturada para agregar os ingredientes. E já pode ir puxando a farinha das laterais pro meio desse líquido para incorporar todos os ingredientes secos no líquido. Eu fui mexendo assim, sovando devagarzinho, dando uma apertada para poder juntar a farinha nessa parte líquida da receita. E agora é sovar. No vídeo eu escolhi sovar essa massa na mão, porque nem todo mundo tem uma batedeira, né, que aguenta bater no aparelho. A minha aguenta, mas eu escolhi fazer à mão para poder ensinar vocês a sovar a massa. E aí eu vou botar uma musiquinha assim pra não ficar repetitivo
essa nossa conversa. Eu recolhi os potes que eu usei, minha mesa de vidro, uma superfície lisa, eu higienizei ela com álcool, um Perfex, dá uma limpada nela, porque, né, produto de comer, a gente vai trabalhar num ambiente limpo. Pra gente começar a sovar essa massa na superfície, a gente dá uma enfarinhada no tampo de vidro, no tampo da mesa, pra massa não agarrar enquanto a gente tá sovando. Uma dica, deixam sempre um potinho com óleo do lado de onde você vai fazer seu pão, porque o óleo ajuda a soltar a massa da mão, a não grudar também na mesa, mas aí a gente só vai usar o óleo mais pro final, na hora que a massa estiver quase no ponto, porque aí a gente evita de ficar adicionando farinha muitas vezes na massa, pro pão não ficar pesado.
quase grudando mais na mão, já pode começar a intercalar o óleo e a farinha na mesa para não grudar.
Nossa massa vai estar pronta para entrar no descanso na hora que ela estiver bem lisinha, bem macia, não tiver nenhum gruminho de farinha. E esse movimento que eu tô fazendo é para ver se ela tá com elasticidade certa. Isso chama ponto de véu, quando você consegue abrir a massa, vai puxando ela e o meio ele não rasga, ela fica fina, mas não rasga. Depois de sovar bastante, a massa tá pronta para descansar. Eu untei a vasilha com um pouquinho de óleo para ela soltar mais fácil. E a gente vai cobrir ela com um pano de prato até ela dobrar de tamanho. Nos próximos minutos eu coloquei um vídeo de como seria ela sendo sovada na batedeira. Caso a sua batedeira aguente, você pode fazer o teste na batedeira também. Ela vai chegar no mesmo ponto muito mais rápido e aí sem cansar o seu braço, né? Aqui, novamente, abrindo a massa para ver se ela tá sovada o suficiente. Não tem nenhum gruminho na massa e ela vai esticando até ver o ponto de véu, que é essa partezinha transparente aí, que ela não arrebenta a massa. Ou seja, seu pão vai crescer o suficiente e o ar não vai sair dele, ele vai ficar contido no pão. Pode botar para descansar até dobrar de volume. Depois que o nosso pão descansou, eu vou dar uma sovadinha nele só para ativar o fermento novamente, né? Eu vou tirar um pouco do ar que tá na massa e modelar os pães e deixar ele descansar mais um pouquinho, porque aí ele consegue crescer de novo e ficar um pão bonito, macio por dentro e bem umidozinho. Eu estiquei a nossa massa na mesa, untada com um pouquinho de óleo, mas também pode ser com farinha. Eu particularmente prefiro trabalhar com óleo, porque o óleo não interfere muito na estrutura da massa e a farinha deixa o pão muito mais seco, ele fica pesado e o óleo, depois que o pão fica pronto, ele fica úmido por dentro. Dá uma mexida nela para tirar um pouco desse ar que tá na massa. A nossa massa tá pronta para ser modelada. Eu vou fazer alguns tipos de formatos
nos próximos minutos, demonstrando, né, como você pode utilizar essa massa para diversos produtos diferentes, tanto salgado quanto doce. Esse modelo aí é um modelo para fazer sonho, você pode fritar ou assar, tanto faz, a massa permite essa escolha, né? Você pode assar ele em 180 graus ou fritar numa gordura que chegue até os 180 graus também. Ele fica mais gostoso frito, mas o assado é mais saudável, aí vai da sua escolha. Esse segundo modelo é um pãozinho recheado, você pega uma porção do pão e abre. Você pode utilizar uma garrafa que seja no mesmo tamanho para facilitar essa abertura, mas aqui eu abri com a mão para vocês verem que não precisa de materiais mirabolantes para a gente conseguir fazer os nossos produtos. Recheei com o que eu tinha em casa, pode ser presunto e queijo, calabresa, frango, tem gente que usa ricota com alho poró, aí você vai do seu gosto, do gosto do seu cliente, escolher os recheios que você gosta, mas sempre assim, botando no meio do pão, sem passar muito pelas laterais, senão ele vai vazar. O queijo, por exemplo, se tiver muito na beirada do pão, ele vaza na hora de assar. O terceiro modelo de pão que eu escolhi fazer é um donut mais rústico. Ele eu modelei na mão, fiz o furo na mão mesmo e fui modelando ele na mão. Mas também pode ser usado um cortador de 8 centímetros. E eu em casa uso a bundinha do bico de confeitar para cortar esse miolinho. Você não precisa de um cortador específico para cortar esse miolinho do meio. O quarto modelo que eu escolhi
foi uma mini massa de pizza, né, para mini pizzas. Eu fiz a basezinha assim, abrindo na mão também, mas se você tiver um rolo, uma garrafa cilíndrica, você consegue abrir ele melhor. Nessa parte eu tô abrindo a massa para fazer os dantes com o cortador, para vocês verem a diferença que fica de um molde para o outro, né? O cortador fica muito mais certinho, o seu produto vai ficar com uma aparência muito mais bonita. Esse produto chama Cinnamon Roll. São pãezinhos de canela
você abre a massa assim, num tamanho retangular. Isso é uma mistura de manteiga, margarina com açúcar e canela. Faz uma pastinha, uma consistência mais macia para conseguir espalhar na massa sem interferir na modelagem da massa. Espalha o tanto que você gosta, né, do sabor. E aí você faz um rolinho, vai puxando ela bem devagarzinho para ela não embolar uma em cima da outra. Faz um rolinho, posiciona ele em cima da mesa e aí você corta. Eu cortei de 2 em 2 dedos, que é um tamanho aceitável. E coloco ele numa bandeja para assar, para crescer. Lembrando que eu bati meia receita, né? Quando eu faço a receita de 1 quilo. Eu ensinei para vocês meia receita para eu conseguir mostrar vários tipos de produtos que pode fazer com uma receita só, para não ficar um vídeo tão comprido, mas esses rolinhos ficaram pequenos só porque era um demonstrativo de como fazer. Mas se vocês quiserem uns pãezinhos maiores, abre uma quantidade maior de massa e pode cortar com os 3 dedos, que ele vai ficar num tamanho bem razoável para venda. Esse daí, eu abri a massa redondinha, né? Mais ou menos redondinha. E vou fazer uma esfirra daquelas triangulares. Você fecha assim até a metade, pega a outra metade e junta ali. E finaliza com a parte de baixo. Você pode tanto assar ele com essa dobra para cima ou com a dobra para baixo. Aí vai do seu critério, da sua beleza, apresentação do seu produto, da forma que você quiser fazer. Esse aqui também é uma esfirra. Abre da mesma forma que abriu a esfirra anterior, mas dessa vez não chega até a borda. Deixa a borda um pouquinho mais grossa para ficar naquele formato de esfirra aberta. Coloca o recheio da sua preferência aí no meio e bota numa forma para poder descansar.
preparei as formas só com farinha no fundo, para ela não grudar o pão, né? Vou modelando e já vou colocando direto na forma, para o pão já ir crescendo direto na forma. Porque se eu colocar ele em outro lugar e depois for transferir para a forma, é capaz de você deformar o seu pão na hora que você for pegar ele para colocar ele na forma. Então eu já enrolo e já coloco ele direto na forma. Você pode deixar esses pães descansando mais uns 20 minutos, ou até você perceber que ele já deu uma crescida. E aí você coloca para assar no forno a 180 graus por 20 minutos ou 30 minutos, dependendo da potência do seu forno. Aí você vai acompanhando ele. Se você tiver um termômetro de alimento, você coloca ele no interior do pão, vai chegar a 90 graus, você já pode tirar que o seu pão tá assado direitinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação e façam muito bom uso da receita que eu passei para vocês.